Vamos que vamos! Boa noite! Live da semana. Não, live da semana não, porque eu tô fazendo live todo dia, né? Live de quarta. Com quarentena, sem quarentena, temos o nosso encontro toda quarta, 8h30. Mari, memes da dança. Adoro memes. Gente, adoro memes. Adoro memes. Sério. Vamos lá, deixa eu dar um minutinho pro pessoal entrar. Fechar aqui a janela. Olha, tá um frio aqui em São Paulo. Nossa senhora, tá frio. Tá frio, olha, eu tô até com a golinha mais alta aqui, porque tá frio. Caiu bastante a temperatura. Vamos lá. Mandem suas perguntas. Eu esqueci de colocar aqui no comentário fixado. Vamos pôr. Vamos entrando. Bárbara, Felipe. Pera lá, deixa eu pôr aqui de novo. Live de quarta. Tudo bem, Mari? Você, como está em Portugal? Como estão as aulas do treinamento? Conta aí pra nós. Perguntas e respostas. Como estão as coisas? Como está indo o corpo? Eu vou deixar esta aqui, ó. Este comentário. Bom, quem entrar sabe que pode mandar sua pergunta pra gente conversar, pra gente responder. Tem um delayzinho aí, mas dá tudo certo. Que frio. Vamos que vamos. Deixa eu avisar aqui, mandar a nossa live. Boa. Tá tudo bem, as aulas são incríveis, estou a adorar todas. Ai, que legal! Fico muito feliz, porque eu realmente preparei o treinamento com muito carinho. Enfim, eu ainda não terminei de gravar todas as aulas, justamente porque, olha só, esse é só aqui entre nós. Justamente porque eu queria o feedback de vocês, para saber se tá tudo bem, se o cronômetro, a forma que tá distribuída a aula, se tá legal, a forma, o áudio, a imagem. Então tem feedbacks muito legais mesmo. Então eu vou seguir com a gravação, falta gravar as últimas aulas, que vão ser liberadas daqui a algum tempo. Já vi reviews bônus em todas as aulas disponíveis. Mari tá em dia com o treinamento. Tá em dia com o treinamento, muito bom. A gente liberou os bônus, essa foi ontem, né? Ontem eu liberei os bônus. Inclusive tem mais uma coisinha no bônus da Gabi, que fala sobre nutrição. Tem mais um videozinho que ela vai disponibilizar daqui mais 1 ou 2 dias, e aí eu vou liberar na plataforma também. E aí sempre vocês vão recebendo e-mails conforme a gente vai atualizando a plataforma, tá? Então fica de olho, mas sempre aparece pra vocês. A gente manda uma notificação pra todo mundo. Dani Fernandes Késia. Tô bem animada com o treinamento. Vamos lá, mandem perguntas, vamos conversar. Quais são as dúvidas de vocês? Mandem perguntas. Eu vou começar falando de uma pergunta que eu recebi na caixinha de perguntas ontem. Se eu não me engano foi ontem. Sobre a chinerina. Todo mundo conhece o que é uma chinerina? Eu achei que isso não existia mais, mas aí eu dei uma olhada na internet e realmente é algo que as pessoas ainda costumam usar e ainda tem à venda. Conta aí pra mim se vocês já usaram, sabe o que é? Porque a pergunta foi a seguinte, se valia a pena, alguma coisa nesse sentido, se valia a pena uma bailarina iniciante investir em uma chinerina.
E aí, é uma pergunta meio que pessoal, assim, né? Eu dei a minha opinião. Como bailarina, como alguém que faz aulas e também como professora. Então, Mari, eu conheço, mas é muito caro por agora. Sabe que eu não pesquisei preço? Não pesquisei preço. Vou até dar uma olhada aqui agora no computador. Mas fiquei curiosa com o preço. Porque eu dei a sugestão de uma faixa elástica como essa daqui, ó. Eita, sem correto, peraí. Porque uma faixa elástica, prefiro usar a fita elástica cruzada por baixo. É exatamente isso, Mari. Eu também prefiro, sabe por quê? Deixa eu pegar a minha aqui. A minha fica aqui no lugar estratégico. Porque uma faixa elástica, ó, essa minha aqui, ela até é grandinha. Ela é bem grande. Você tem muitas possibilidades, né, de trabalhar com uma faixa elástica, porque aí você não fica limitado somente ao alongamento dos pés, por exemplo, que é o que uma chinelina acaba fazendo, né? Deixa eu colocar aqui, chinelina. Vamos ver aqui, compras. Gente, não, realmente não é. Eu encontrei aqui na faixa de R$100. Na faixa de R$100. Eu lembro que eu tive algumas amigas que construíram, olha só, uma chinelina. Então, pega uma base de madeira, né? Uma base de madeira qualquer. E aí coloca como chama? Câmara de bicicleta. Já vi algumas pessoas fazerem isso. Coloca um pedaço de elástico de câmara de bicicleta e aí prega com umas taxinhas, né? Pra você fazer o alongamento dos seus pés. Mas eu, Juliana, como aluna e como professora, eu indico muito mais uma faixa elástica. Porque você consegue alongar os pés, as pernas, o tronco, os braços. E além do alongamento, você também consegue trabalhar força. O que é isso? Késia, é este aparato aqui. Deixa eu virar a câmera. Este aparato aqui, ó. Esse aqui é o mais comum, tá? Esse aqui é o bem comunzão. E aí você coloca, ó, vê que tem uma extensão aqui em ferro? E aí você coloca isso encaixando em alguma coisa, porque o pé fica nessa posição. Então você encaixa o pé e vai esticando o joelho para trás para poder alongar o seu colo de pé. Tem esse formato aqui que eu particularmente nunca vi pessoalmente. Não sei o tecido, como que funciona, mas essa é bem comum, E ó, vê, faixa de R$100, 97, essa aqui 98, enfim. E uma faixa elástica boa você encontra por, sei lá, R$25, R$30. Ou seja, é menos da metade, 1/3 do preço de uma chinelina. E você consegue utilizar de muitas outras formas. Tem forma para alongar o pé, mais uma vez, tem para as pernas, para fazer força nos braços, enfim, é bem legal, Quem tem isso, algumas escolas disponibilizam esse tipo de material. É interessante, sim, claro, não vou descartar. Mas, se você tem um dinheirinho guardado, quer investir em alguma coisa fora de sapatilha, fora, né, das coisas essenciais, eu realmente recomendo uma faixa elástica. Jaque, eu tenho, mas não uso. Pois use, Jaque, use. Se você já tem esse aparato aí com você, vale a pena sim. Lembrando que a gente entra num ponto... Opa! Espero que... acho que não travou, não. Aí a gente entra no ponto do colo de pé, que eu já vou me alongar sobre isso já. Aqui, Mari, aqui ainda é outro modelo e fica mais ou menos €80. Nossa, Mari, bem cara. 80 euros, eu nem sei contar o euro, mas se o dólar aqui tá 5,20, 5 alguma coisa, ela tá bem. E é uma faixa só, Mari, ou é um conjunto de faixas? Porque você encontra na internet
Conjunto de faixas. Então tem, por exemplo, essa que é a média, você encontra um kit com a fácil, né, a leve, a média, a forte e a extra forte. Se é um conjuntinho de 3, 4 faixas, até vale a pena. Mas com uma faixa só, recomendo entre média e forte, porque a leve é muito fininha e ainda dependendo da marca, ela rasga muito rápido. Então sempre eu recomendo entre média e forte, que aí você consegue fazer várias coisas. Kézia, sonho ter essa faixa. Junta um dinheirinho, Kézia, depois assim que passar essa quarentena, porque realmente é um investimento que vale a pena. Vale a pena. Se você comprar de uma marca boa, ela dura bastante. Ela dura bastante. Já que a faixa também força bastante. Exatamente. Não é a faixa? Tá, entendi, Mari, que 80 euros é a chineirina. Entendi. Mesmo assim é um preço elevado para esse aparato. Mas aí, quando a gente fala independente da chineirina ou independente da faixa elástica, quando a gente pensa em alongamento dos pés ou colo de pé, né? Porque todo mundo, colo de pé. Veja bem, colo de pé, imagina não, vou mostrar, né? Eu tô de meia, então eu posso mostrar. Imagina, meu pé tá esticado, certo? Tô de meia, mas dá pra ver. O meu colo de pé é exatamente essa parte, ok? Essa parte é osso. Eu não vou tirar a meia aqui porque, né, não vale a pena. Mas essa parte aqui é osso. Então não tem como a gente aumentar o colo de pé, porque o meu osso dele não vai crescer. Então eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. É osso. Não tem como mudar porque é anatômico, é seu, você já nasceu com isso, mas tem a parte boa. A parte que a gente consegue alongar os pés. Então sim, esse é meu colo de pé, mas se eu conseguir alongar mais a musculatura que está na frente, né, do meu dorso do meu pé, eu consigo esticar mais os dedos, né, fazer essa curvatura aqui da frente maior e aí dá a impressão que esse osso ele fica mais saltado, percebe? Então quando a gente pensa em alongamento de colo de pé, não é o colo que cresce, o colo que, enfim, desenvolve. É realmente esse arco do pé que começa a ficar mais curvado e aí sim, o seu colo de pé ele fica mais exposto, tá? Ju, dica para quem ao esticar o pé dobra os dedos. Assim, depende até do formato dos pés, tá, Mari? Formato dos dedos. Os meus dedos, quando eu estico, é que a minha é preta, não dá pra ver tanto. Quando eu estico, ele dá uma dobradinha. Mas tem que tomar cuidado em não pensar, olha só, tem que tomar cuidado em não pensar em dobrar realmente. Eu tenho que pensar nele esticado, tá? E aí alguns formatos anatômicos das falanges, quando você pensa em esticar, ele dá uma dobradinha, que é o meu caso. E não tem problema. O que você não pode pensar, o que você não pode forçar nesse sentido é realmente dobrar para trás. Entendeu? Quando você pensa mais ou menos assim, não é tão legal. Porque a chance de você fazer isso aqui, não alongar o seu colo de pé, é muito grande. E aí a gente tem o famosíssimo pé de periquito. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, do pé de periquito. Então, por isso que a gente pensa sempre no alongar, nos dedos esticados, na medida do possível. E aí um exercício, porque isso é muito consciência corporal, tá? Mário, estranho é que só me acontece com um dos pés. Pode acontecer, porque a gente não tem os dois lados por igual. A gente sempre vai ter uma perna diferente da outra, seja ela maior ou menor. Sempre o lado direito em relação ao lado esquerdo, ele vai ter algumas pequenas diferenças, tá? Pequenas diferenças vão acontecer, mas grandes diferenças aí você já entra num certo cuidado para evitar lesões e tudo mais. Mas pode acontecer sim, um pé esticar mais que o outro, por exemplo, tá? O meu caso pessoal, esse pé aqui, eu vou mostrar de frente. Olha o tamanho desta joanete que eu tenho.
ela é muito maior do que este pé. Ó, dá pra ver nitidamente que esse pé eu tenho uma joanete, mas a diferença entre eles é muito grande. Então, por exemplo, no meu caso, eu consigo subir mais na meia ponta em um pé do que no outro, por conta da minha joanete. Entendeu? Então, vai da gente entender e ser inteligente a ponto de não sobrecarregar um lado e outro. Isso também faz parte do conceito para evitar lesões, tá? Um lado sempre faz a mesma força do outro pra gente tentar não sobrecarregar. Deixa eu ver os comentários. Já que eu fico tensa na hora dos exercícios, aí os dedos dobram. E aí, ó, faz esse exercício já, que eu sei que essa questão dos dedos é muito em relação à consciência corporal. Então, quando você estiver fora da aula, depois da aula, até antes, por que não fazer esse exercício aqui, ó. Você vai esticar sua perna, claro, eu tô mostrando aqui pra todo mundo ver meu pé. Você vai pensar em esticar o peito do pé, e aí você vai movimentar somente os dedos. Você vai esticar e vai fazer um flex, só com essa parte dos dedos. O colo do pé não mexe. Estica e volta, estica e volta. Pode repetir isso pelo menos 10, 15 vezes. Pode fazer um pé de cada vez, pode fazer os dois pés juntos, mas você dividir o pé e aí depois você pode até fazer esse exercício. Peito, dedos, dedos, peito do pé. Porque isso vai te ajudar a entender, olha só, o seu corpo vai entender que o seu pé tem fases, que ele é quebrado, que o pé não é uma coisa só, que eu posso esticar só o peito do pé e depois os dedos, tá? Que são coisas que a gente deveria dissociar. Minha professora fala isso, principalmente nas aulas de consciência corporal, exatamente isso que eu ia falar. Aulas de consciência corporal, aulas de contemporâneo, trabalha muito essa questão de dividir o pé em duas partes, peito, dedos, dedos, peito. Esse exercício é bem legal, parece meio bobinho, mas faça com atenção que você vai ganhando essa noção corporal de esticar os dedos. Kézia, meus dedos médio e anelar sempre separam quando esticam. Tá, entendi. Isso, se não te atrapalhar, não tem problema não, até porque você tá com a sapatilha. Então, se você tiver uma leve separação dos dedos, acredito que não tenha problema. Né? Você sempre vai estar com uma sapatilha de meia ponta ou até a ponta, ela vai limitar essa abertura dos seus dedos. Então, se isso, veja bem, se isso não te causa dor, se isso não te incomoda, eu, Juliana, não vejo problema nenhum. Kézia, tenho tipo joanete do lado do mindinho, sempre que subo no elevê caio para o mindinho. Alguma dica para mudar isso? Sim. Pro lado do mindinho a gente chama de, eu nem sei como chama na verdade, mas é um aumento desse ossinho aqui, né? Na parte do mindinho. A dica é, olha só, toda vez que você subir na meia ponta, você vai pensar no dedo médio em cair. Será que eu consigo mostrar? Talvez eu tenha que abaixar um pouquinho. Ó, vou baixar para mostrar o exercício para vocês. Seguinte, ó, quando você tiver... agora deu. Quando você tiver... Esse é um dos exercícios, uma das possibilidades. Pé no chão, ou com meia, ou descalço. Você vai subir e vai pensar em jogar o peso do seu corpo, o peso da sua perna, no dedo médio ou um pouquinho levemente pro dedão, tá? Então você vai subir dessa forma. Por quê? O que acontece com você? Você cai aqui, certo? Então a ideia é justamente essa, trazer o peso que está trazendo o seu calcanhar pro meio. Se eu olhar de perfil, não dá para ver diferença, mas a ideia é a mesma, certo? Eu vou fazer uma relevé, seja lá o que for, mas pensar, trazer essa consciência que o meu calcanhar, ele vai empurrar o peso do meu pé para o dedo médio, tá? E por que não? Pode até rolar essa dúvida aqui. Por que não para o dedão? Porque aí tá, se a gente jogar demais pro dedão, também é ruim, né?
também é ruim. Tudo que é em excesso é ruim. Então, talvez, no caso da Késia, dependendo do nível que você cai pro dedinho, você tenha que pensar pro dedão, tá? Mas isso depende do nível que você cai. Se você cai muito pro dedinho, pensa no dedão. Aí não tem problema nenhum, porque no momento que você pensar pro dedão, a sua perna, a sua meia ponta vai automaticamente centralizar. Mas se é uma caída que não é sempre, que não é recorrente, ou cai só um pouquinho, que é uma coisa assim meio que sutil, pensa no dedo médio, tá? Se você pensar no dedo médio, não tem segredo. Não tem segredo, tá? E dedão não é legal porque, primeiro, que você vai sobrecarregar o dedão, e segundo, que você pode ganhar uma linda joanete, assim como a minha, tá? Principalmente se você já tem uma predisposição. Então, no meu caso, na minha joanete, não foi um motivo de eu sobrecarregar, de cair para o dedão. Mas, como eu já tinha uma predisposição genética, a questão da sapatilha de ponta apertando, isso fez com que o meu osso, né, esse ossinho que a gente tem aqui no pé, ele acaba ficando em valgo. O nome técnico, né, é hallux valgo. E a gente chama de joanete porque é mais fácil. Entendi, vou fazer, obrigada pela dica. Isso, se mesmo assim, olha só, pra quem tá tirando dúvida aqui comigo, se mesmo assim ficar dúvida depois da live, me chama no direct. Aí eu mando áudio, mando vídeo e a gente tem que fazer o exercício, tá? Mari, Ju, achas melhor a sapatilha de meia ponta de couro ou de pano? Isso é pessoal também, muito pessoal. Porque assim, não tem uma que vai ter uma melhor performance em relação à outra. Assim como o modelo, vamos supor, eu, Juliana, prefiro a de couro, porque, eu não sei, pra mim, meu pé encaixa melhor, eu acho mais fácil de limpar também, então, pessoal, eu sempre, não sempre, mas assim, 90% das minhas sapatilhas de meia ponta foram de couro, então eu tô mais acostumada, mas nada impede de uma sapatilha de pano ser muito boa também. E aí a gente tem milhares de modelos dentro desse formato, milhares de modelos em couro, milhares de modelos em pano. Vou até me estender sobre esse assunto. Eu, Juliana, mais uma vez, uma opinião minha, é algo pessoal. Eu prefiro de couro e dividida. Sabe quando tem a sola dividida? A parte da frente, o apoio do metatarso, e depois tem um espaço, e depois o calcanhar? Eu, Juliana, prefiro. Sei lá. Eu acho que encaixa melhor a hora que estica os dedos do pé, a sapatilha, ela absorve assim o pé. Não sei nem explicar, mas eu prefiro, tá? Eu prefiro. A última sapatilha que eu usei de couro... Minto! Eu usei de couro muito tempo, mas aí lançou... Olha só, as minhas últimas sapatilhas, ó, tô mentindo aqui. As minhas últimas sapatilhas foram de pano, porque a Capezio, não é propaganda, eles não estão me pagando para falar, mas a Capezio lançou uma sapatilha que chamava pera aí que eu vou lembrar, eu tô colocando no Google, Capezio, não. Ai, se alguém lembrar me ajuda. Sapatilha... Nossa, eu não lembro. Mas era uma sapatilha muito boa. Era não. Porque eles ainda têm. Glove. Lembrei. Não é Glove. Quando eles lançaram a Glove, aí eu comecei a comprar essa sapatilha. E aí eu preferia de pano. Só que aí tem um porém. Pra mim, a de pano, ela rasga muito mais rápido em relação à de couro. Rasga bem mais rápido, mas mesmo assim o custo-benefício, aí eu comecei a usar um pouquinho mais a de pano, mas ainda continua, 90% das minhas sapatilhas foram de couro. Vamos fazer a hashtag Capezio nota Ju. Sim, Capezio me nota, por favor. É uma sapatilha muito boa. Depois que lançou essa, eu nunca testei outra. Nunca testei. Algumas alunas minhas, elas compraram uma época que eu não sei que marca que é, eu acredito que seja da Millennium, mas não tenho certeza, que
que a parte do meio, onde fica o arco do pé, era de redinha, era tipo um tule. A sapatilha em si era maravilhosa, linda. Se eu olhava no pé, era a coisa mais linda. O recorte dela e esse tule no meio eu achava sensacional. E aí até falei, quando a minha glove rasgar de vez, eu vou procurar uma sapatilha dessa, porque me pareceu, além de confortável, esse tulezinho no meio bem propício, porque o meu pé, não sei o de vocês, mas o meu pé ele acaba suando bastante. Então eu tenho um certo problema. Às vezes, se eu fico muito tempo com a sapatilha no pé, sem a meia calça, às vezes acontece, tá calor, eu subo a meia calça e fico de pé, o pé direto na sapatilha, e aí começa a suar, não fica legal. Então talvez esse respiro a mais possa ajudar. Não sei. Aceito sugestões, já que eu uso a Glove da Dancing. Glove da Dancing deve ser o mesmo estilo. Talvez por uma outra marca. Tô abrindo aqui no computador. Talvez por uma outra marca, mas no mesmo... a mesma ideia, né? Eu acho uma sapatilha bem confortável. Já que não sei se conseguiria fazer a pergunta direito, o que seria decote em U em V na sapatilha de ponta? Vou te mostrar aqui, ó. É o decote mesmo. Opa, travou? Travou, mas voltou. Peraí que aqui tá normal. Vou falar em se tá tudo bem. Vamos colocar aqui. Eu vou colocar no Google mesmo, ó. Decote. A da redinha é linda, mas é mais cara. Pois é, a gente tem alguns gostos, né? A gente sempre gosta da que é mais cara. Incrivelmente isso acontece. Voltou. Decote da sapatilha. Vamos ver se a gente encontra as diferenças. Mas é justamente, imagina que é a minha sapatilha, imagina que é o meu pé. Eu encaixei a sapatilha, certo? Ou em U ou em V é justamente essa abertura aqui que fica. Ela pode ser em U, que é uma abertura mais arredondada do seu colo de pé, ou em V, que é uma abertura mais nesse sentido. Assim como a gente tem um decote em U ou em V, é a mesma coisa para a sapatilha. E para que servem esses decotes na sapatilha? Aí depende do seu tipo de pé. Por quê? Dependendo do seu tipo de pé, fica melhor, mais bonito uma sapatilha em decote em U. Ou fica mais bonito uma sapatilha em decote em V. Eu confesso que eu não sei se isso tem relação, veja bem, se isso tem relação com a dureza da sapatilha. Não sei te dizer. Mas, para quem tem dúvida sobre sapatilhas, melhor perfil para você ir atrás é o da Má Balé. Má, se eu não me engano, é Má_Balé. Ela fala muito sobre sapatilhas. Sempre que eu tenho alguma dúvida sobre isso, eu vou lá no perfil dela. Mas deixa eu virar a câmera aqui de novo. Aqui a gente tem... Aqui a gente tem sapatos também, mas hoje não sapatilha. Aqui a gente tem um decote mais arredondado, percebe? Eu não sei se está muito claro para vocês verem a sapatilha, a imagem, mas é um decote mais arredondado. Se esse decote aqui, se essa abertura ela fosse nesse sentido, mais pontudinho, aí sim a gente poderia considerar que é uma sapatilha em decote em V, por exemplo. Mas isso tem total relação, Jaque, com o seu formato de pé, tá? Com o seu formato de pé. E aí, eu confesso que quando eu procurava sapatilha, eu não me atentava a isso. Eu sempre me atentava à dureza da sapatilha. Porque eu já usei os dois formatos. Eu já usei o em V e o em U. O em U eu gosto mais, porque deixa mais aberto, né? Não sei, aparece mais o pé. Porque meu colo de pé não é tão desenvolvido assim, né? Eu que lute, né? Eu que lute. Então, pra mim, Juliana, eu prefiro em U. Mas já usei sapatilha em V, assim como uma sapatilha que eu sempre falo, que ela é meia sola. Ela tinha um nome antes e agora tem outro, acho que é New York, que ela chama agora da Capezio também. Enfim, mas é mais um detalhe. Se você quiser saber um pouco mais, procura realmente o perfil do Má Balé. Ela fala muito, muito, muito. E aí existe até, olha só
como nós estamos evoluídos nessa questão da sapatilha. Existe como eu posso chamar? Um programa? Um treinamento? Não sei a palavra ao certo, mas chama fitting. Que aí é buscar a sapatilha que melhor encaixa no seu pé. Que seja melhor em questão de firmeza, de dureza, que encaixe melhor e que seja melhor pra você. Porque cada pessoa tem um pé diferente, entendeu? E aí vão buscar sapatilhas que mais se encaixam pro seu perfil de pé. É bem interessante. Eu nunca fiz, mas o pouco que eu já vi na internet, o pouco que eu já pesquisei, inclusive no perfil da Mabalé, é um trabalho muito legal. Você vê um antes e depois, a mesma pessoa no mesmo dia, usando uma sapatilha que talvez não esteja tão adequada versus uma sapatilha mais adequada. A diferença é gritante, Às vezes você vê, tem uma foto no feed dela, que você vê a menina aqui, ó, totalmente fora da ponta. E aí no mesmo dia, só mudando a ponta, ela consegue chegar lá na frente, aonde a ponta deveria estar. Tem dicas para limpar as sapatilhas sem que encolham? Olha, tanto a de meia ponta... Não, minto. A de meia ponta, algumas delas eu colocava até na máquina. Minha mãe brigava comigo porque ela falava que ia estragar. Mas assim, eu colocava pelo menos para centrifugar. Então eu lavava normalmente com ou sabão líquido, ó, como eu fazia? Um potinho de sabão líquido com um pouquinho de água, ou sabão em pó mesmo, fazia uma misturinha, pegava uma escovinha. Escova de dente eu acho muito macia, eu gosto daquelas escovinhas mais durinhas. E ia esfregando em toda a sapatilha. Limpou toda a sapatilha, eu limpava com um pano limpo, sem nada, sem veja, sem nada. Depois eu passava mais um paninho umedecido com água e deixava secar. Quando eu acabava molhando demais, quando era uma sapatilha de meia ponta de pano, por exemplo, que eu acho mais fácil, de couro, que é mais fácil, às vezes eu colocava até na centrífuga. Até de pano também, já coloquei na centrífuga. Mas a de sapatilha de ponta, por exemplo, você não pode colocar numa centrífuga porque realmente vai estragar. Pode ser que ela não encolha, mas vai deformar. Então é a mesma coisa, eu limpo, escovinha, sabão e vou escovando e limpando sempre os excessos com um pano seco, depois um pano úmido para tirar realmente o excesso de sabão e aí colocar para secar naturalmente. Algumas pessoas falam de secar na sombra, outras falam de secar no sol. Eu nunca testei assim, não, vou secar na sombra, não, pra mim o importante era secar. Mas eu sempre fiz isso, tá? Sempre fiz isso. Ainda vou iniciar pontas, seria agora em abril, mas com a pandemia fiquei só na ansiedade, vou pesquisar sim. Verdade, Jaque, você tinha me falado, uma vez você colocou isso na nossa caixinha de perguntas, eu lembro sobre isso, que eu tava criando um destaque no perfil sobre pontas, porque vocês sempre me perguntam sobre isso. E aí apareceu a sua pergunta, é verdade. Aproveita, quer uma dica? Dá uma pesquisada, dá uma olhada no perfil do Mabalé e aproveita esse período que você não está na ponta ainda, né, que deveria estar, mas não está, para fortalecer ainda mais os seus pés. Não sei se você está fazendo aula online ou não, mas aproveita realmente esse período para você definitivamente trabalhar o fortalecimento dos pés e entrar na ponta bem, entrar na ponta encaixando, vai ter dificuldade sim, mas ter o mínimo possível de dificuldade nesse primeiro momento com a ponta, tá? É a dica que eu dou pra você. Oi Maria Luísa, tudo bem? Malu Rossiali, tudo bem? Sou eu mesma, sempre pentelhando, mas tá certo, tem que perguntar, gente, tem que perguntar, eu falo pra vocês. Ai, obrigada por responder, mas eu tô aqui justamente pra isso, é pra vocês me perguntarem e eu poder responder com um pouquinho que eu sei. Quando eu não sei, eu falo, olha, não sei, vou pesquisar e vou entender o que é. Ou quando tem alguém que sabe informar melhor do que eu, vou indicar. Nesse caso, quer saber de sapatilha? Porque o meu conhecimento sobre sapatilha é muito restrito, porque eu usei pouquíssimas marcas, usei pouquíssimos modelos, não tive tanto contato assim, né? Porque na época principalmente na época que eu fui introduzida a sapatilha de ponta, a gente não tinha acesso a tantas marcas quanto é hoje. Por exemplo,
A gente ouvia falar da sapatilha Millennium. Hoje tem Instagram, você consegue ligar lá e falar, olha, quero uma encomenda da sapatilha não sei das quantas de vocês. Mas antes era só na loja específica, era longe. Eu moro no ABC, não sei aqui quem conhece ou não, mas eu moro no ABC. E aí pra você se deslocar até São Paulo, era sabe? Então a gente ficava aqui na Capéziozinha, porque era fácil, era um preço bom, um preço acessível, um custo-benefício bom. Enfim, então por isso que a minha noção de sapatilhas ela é bem restrita, certo? Mandem perguntas, porque passa rápido essa live, né? Passa muito rápido. Temos mais 10 minutinhos. 10? 10 minutinhos antes do Instagram derrubar a gente. E toda pergunta é pertinente, tá? Às vezes já recebi alguns directs assim, a minha pergunta eu não sei, pode ser meio boba, mas o que você acha? Não, gente, toda pergunta é válida. Toda pergunta é válida. E às vezes a pergunta de um é a dúvida de outra pessoa também, né? Vamos lá. Falamos sobre elásticos, falamos sobre sapatilhas. Vamos lá. Pera lá que chegou. Mariana. Ju, hoje eu tive reunião com a minha professora porque eu ajudo com as turmas mais pequeninas. Que legal, não sabia disso, hein? Ela me perguntou o que eu andava a fazer e falei do treinamento corpo resistente. Ela adorou o projeto mesmo sem ver. Poxa, Mari, que legal! Fico muito feliz com esse feedback. Mesmo, de verdade. Por que eu criei esse treinamento? Justamente porque quando eu me vi, alguns anos atrás, iniciando no balé, iniciando nas pontas, isso a gente está falando de 1998, 98, 99. Então, naquela época, é meio estranho falar naquela época, mas naquela época não se falava em fortalecimento para bailarinos. Não, jamais. Era aula de balé, pronto, acabou. E aí, a minha trajetória, né, foi levando, e a trajetória de todo bailarino, ela é muito parecida, né, de muita aula, muito ensaio. E aí quando eu entrei na companhia de dança, que são 8 horas, sim, são 8 horas ensaiando, fazendo aula, estudando e melhorando a sua técnica, estudando PADD, estudando balé de repertório, é muito exaustivo. Então, eu falei, é um esforço muito grande para o corpo de um bailarino, ele precisa realmente ter um suporte ali. E aí quando eu realmente entrei na faculdade de educação física, que as peças foram começando a se encaixar, eu falei, não, isso faz todo sentido, porque eu não tive isso lá atrás. E é justamente por isso que eu estou trazendo para vocês, de uma maneira simples, eu quero que isso seja simples. E tem muita gente que está trazendo esse mesmo formato agora. Hoje, bailarinos de companhias grandes fazem aula de fortalecimento. Companhias lá fora, companhias grandes, American, entre outras, tem aula de condicionamento físico para bailarinos, mas naquela época, anos atrás, não se falava nisso. E aí a gente tem outros perfis, outros profissionais que também falam disso, mas assim, eu tento trazer da maneira mais simples, porque é simples. E às vezes a gente fica falando os termos muito técnicos, não, porque precisa fortalecer o abdutor do rotador. Não precisa. Eu sei o técnico, mas eu preciso passar para vocês de uma maneira simples, que faça sentido, entende? E inclusive, Mari, eu tô aberta, se ela quiser falar comigo, fala pra ela me mandar um direct pra gente conversar. Eu adoro conhecer outras pessoas e trocar figurinha. Pergunta da Jaque. Como melhorar a abertura de segunda? Uma das formas é você fazer aquele exercício que você deita. É que aqui eu não vou conseguir mostrar primeiro que eu tô fria, né? Mas imagina que você, com certeza você já deve ter visto ou feito. Você vai deitar no chão com o bumbum colado na parede. Vai subir as duas pernas e vai afastar. E aí fica lá um tempinho, porque a gravidade, eu gosto muito desse exercício para abertura de segunda, porque a gravidade vai fazendo o seu papel, né? E aí você vai ganhando esse alongamento da musculatura de dentro da coxa, que é o principal, por isso que é tão difícil,
tá? Mas um dos exercícios principais, mais conhecidos e clássicos para uma abertura de segunda realmente é o exercício da parede. Deitou, o bumbum precisa estar colado na parede, tá? Senão não vai alongar onde deveria alongar. Bumbum na parede, barriga para cima, coloca uma musiquinha aí no Spotify e seja feliz. Kézia, vivo fazendo ELV pela casa, isso pode me prejudicar porque não estou vendo no espelho para me corrigir? Depende. A gente tem 2 pontos aí nessa pergunta, Kézia. O primeiro, eu já vou falar em questão do espelho. O espelho, ele é muito legal, ele é muito importante, sim, mas a gente não pode ficar totalmente dependente do espelho, tá? O espelho tá ali para ajudar. E a partir do momento que você fica totalmente dependente do espelho, isso pode te prejudicar, no sentido de você não construir a sua consciência corporal. No sentido de você, por exemplo, eu tô aqui fazendo minha aula, vamos supor que o espelho seja vocês. Toda hora eu tenho que ficar lá olhando no espelho pra ver se eu tô encaixada, pra ver se meu pé tá esticando. Sendo que o meu corpo, minha consciência corporal, deveria ter noção disso. E o espelho ser um auxílio ali, algo à parte. Então, cuidado com essa questão do espelho. Mas, cuidado que tudo que é em excesso, agora falando sobre o ELV em si, tudo que é em excesso é ruim. Então, toma cuidado. O ELV, ele é ótimo, é um ótimo exercício para você fortalecer os seus pés, sim, para você fortalecer a sua panturrilha. Mas, se é feito em excesso, ele é prejudicial, porque pode sobrecarregar os seus tendões, né? Então, e principalmente aqueça. Olha só, é meio contrastante, mas é verdade. O ELV ele pode ser feito como exercício de aquecimento, mas ele sozinho não. Então, se você está fazendo ELV com o princípio de fortalecer os pés, dá uma aquecidinha antes, faça ELV, mas faça outros exercícios. E principalmente alongue. Não precisa ser na mesma sessão, no mesmo dia, mas o alongamento é importante justamente para não sobrecarregar o tendão, para evitar tendinite, aquela coisa toda. Então, na sua resposta de uma forma direta, depende. Tudo que é em excesso é ruim. Tudo que é de mais ou tudo que é de menos é ruim. Aí você precisa encontrar realmente um equilíbrio aí, tá? Mas, sim, Ju, eu ajudo há uns 2 anos. Foi na altura que comecei a perceber que queria seguir balé, que legal. E como eu sempre gostei de ir mais cedo, ela me convidou. E eu me apaixonei por aquilo ainda mais. Eu sou suspeita, Mari, porque ser professor pra mim é uma coisa muito gostosa. Você ensinar o outro, você ter a capacidade dessa troca de aprendizado é muito gostoso. Eu prefiro jovens e adultos, mas já trabalhei muito com criança. Com baby class, com primeiro ano, e é muito gostoso, é muito gratificante. E pode ter certeza que esse processo ele vai te ajudar, primeiro como pessoa e segundo como bailarina, você entender alguns conceitos sobre limpeza, sobre técnica, voltar a algumas casas e relembrar alguns conceitos é bem legal. Eu zerei a abertura de segunda assim, exatamente, é um exercício clássico para abertura de segunda. Já que assim, deve ser sei qual é, mas parece que ando dura pra fazer esse, eu era melhor. Lembra de aquecer antes, hein? Sim, aí já é a pergunta em seguida, tem que aquecer antes? Sim, sempre. Gente, aqueçam sempre. O aquecimento, vamos lá, eu tenho mais 3 minutos. O aquecimento, ele é o começo de qualquer coisa. Ju, eu vou fazer alongamento, precisa aquecer? Sim. Ju, eu vou fazer uma aula de balé, precisa aquecer? Sim. Eu vou fazer uma aula de jiu-jitsu? Sim. Eu vou fazer aula de barra em casa? Sim, precisa aquecer, sempre. Por inúmeros motivos, tá? Mas, quando a gente pensa, olha só, quando a gente pensa em alongamento, o aquecimento corporal, o aquecimento do corpo, elevar a temperatura corporal te ajuda no alongamento. Porque o alongamento, ele tem relação direta com a temperatura corporal. Pode perceber isso. Um dia, por exemplo, hoje aqui em São Paulo tá frio. Se eu tentar me alongar, eu vou ter um alongamento X. Se daqui 2 dias fizer 30 graus, amanhã,
amanhã, se amanhã fizer 30 graus aqui em São Paulo, eu fizer a mesma posição de alongamento, eu naturalmente vou conseguir chegar mais longe, justamente pela temperatura, tá? Então lembra disso, lembra de aquecer. Vamos lá, minutinhos finais. Embora não tenha curso, eu adoro eles porque eles conseguem trazer uma alegria que mesmo nos piores dias dá gosto de estar lá e dá para corrigir. Com certeza, Mari, com certeza. Esteja aberta a tudo que eles, como crianças, como pessoas, vão trazer para você. E, enfim, eu nem posso dar... não vou dar spoiler, mas realmente é muito gratificante e eles nos ensinam muito. A gente fala que, vou lá ensinar. Não, eles nos ensinam muito mais. Você é um excelente profissional, amo suas aulas. Ai, Dani, obrigada. Quando a gente gosta do que faz, fica muito mais fácil. Olha só que coisa, hoje à tarde eu tava conversando com a minha terapeuta e a gente falou justamente sobre isso. Quando a gente faz o que gosta é muito mais fácil e soa muito mais verdadeiro e, enfim, é muito mais leve. Então é isso. Kézia, não vejo a hora de poder ser uma professora. Estude para isso, Kézia. Estude para isso, se esforce, acompanhe os seus professores, veja o que eles fazem, como eles passam o conhecimento. Tenta olhar isso, olha só que interessante, isso eu também trabalho na terapia, pra gente terminar aqui e o Instagram não me derrubar. Tenta olhar isso com uma outra visão, não como aluna. Quando você estiver numa aula, saia da Kézia aluna e tenta ver a Kézia por um outro ângulo. Como que o seu professor te passa o conhecimento dele? Como é a didática dele? Qual é a forma dele falar? Porque a gente até falou sobre isso alguma live, sobre professores mais rígidos e professores mais maleáveis. E não tem um certo ou errado, mas são perfis diferentes. Então tenta ver isso com outros olhos, vai valer a pena. Esse exercício serve para Mari também, Mari. Tenta observar isso com outros olhos, na hora de você ser a professora e na hora de você ser o aluno, tá? Bom, é isso. Dúvidas, me mandam um direct. Lembrando, mais uma vez, a gente falou, vamos torcer, porque agora tá no final e eu vou falar rapidinho antes da gente cair. Treinamento corpo resistente. Eu reabri algumas vagas porque um monte de gente perdeu, né, o prazo. Então, vou fechar o treinamento corpo resistente amanhã, às 23h59. Como eu falo, a Mari é uma das nossas participantes. A Jaque também é uma das nossas alunas do treinamento corpo resistente. Temos 2 alunas aqui. E, enfim, é um treinamento justamente para você manter o seu corpo resistente, fortalecer, mesmo em casa, com exercícios simples. A Dani também é aluna do corpo resistente. Temos 3 alunas aqui. E, enfim, para você evitar lesões, manter o seu corpo forte e resistente, isso para a vida. Para o balé, sim, mas para a vida, certo? Amanhã eu fecho as inscrições. Ainda tá valendo as aulas bônus, enfim. Tem um destaque lá no meu perfil, se você tá entrando aqui e não entendeu nada do que tá acontecendo, tem um destaque no meu perfil. E essa live também ficará salva. Obrigado, Titio Mark. Eu amo dançar, só que sou toda desajeitada, mas estou treinando muito nessa quarentena. Sim, treine. Às vezes a gente se acha, eu não tenho jeito, mas tem sim. Treina que você vai aflorando. Como você é transparente e muito coerente. Obrigada por tudo e por sempre me ajudar. Eu tô aqui pra isso, gente. Obrigado. Adquiram, gente. É bom demais. É isso aí. Seja uma das nossas alunas. Qualquer dúvida me chama no direct. E um beijo, senão o Titio Mark vai me derrubar. Obrigado, gente. Até mais.